isso aí. Olá, boa noite para você, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam muito bem-vindos. Eu não vou dizer segundou em horário nobre, eu vou dizer terçou em horário nobre, 8 da noite, uma edição especial, exclusiva, necessária, fundamental para abordarmos diversos assuntos e, claro, que com ênfase numa questão que eu vou até trazer aqui na tela para ilustrar o meu comentário inicial, que é justamente esse tema. Olha, gente, desvio de recursos da Prefeitura de Três Pontas, R$ 3.107.102,82. E a gente lembra que o programa é ao vivo pelo Facebook do Conexão Três Pontas e depois ele fica na versão gravada para você acompanhar onde quiser, como quiser, quando quiser, do jeito que você quiser e também com quem você quiser. E um detalhe, o nosso convidado já está aí na tela, a gente já está acostumado com o vereador, vice-presidente da Câmara, investigador Rodrigo Silva, mas eu trago aqui para minha câmera para te situar, para você que está chegando agora, um escândalo ganhou as páginas policiais, as páginas políticas e as esquinas da cidade de Três Pontas por conta de um desvio milionário de recursos que, pasmem, levou 6 anos para ser descoberto. 2 administrações no meio das duas, no meio desse sanduíche. Um recheio ali chamado Comissão de Transição e até então 2 câmaras, 2 legislaturas e até então nada tinha sido descoberto. E aí a população estarrecida, assustada e, claro, querendo saber se tem mais gente envolvida, se ela é apenas a ponta do iceberg, se esse dinheiro vai voltar para os cofres públicos, por que demorou 6 anos para descobrir isso tudo, os próximos passos. E a gente, claro, recebe com muito prazer, mais uma vez, um grande policial civil, um grande chefe de família, um grande vereador, tem se destacado muito também como vice-presidente da Casa Legislativa, ao lado do presidente Miller Bueno de Andrade, de todos os seus pares. Enfim, faz um trabalho que merece a César o que é de César, merece reconhecimento, merece destaque, como a população tem percebido. Rodrigo Silva, muitíssimo obrigado por atender o nosso convite, ainda mais depois de uma reunião ontem longa, com homenagens, com muitos projetos polêmicos, situações que a gente vai começar abordando para daqui a pouquinho a gente mergulhar de vez na questão desses desvios. E hoje, há poucos instantes, recebi uma mensagem sua. Olha, vou atrasar um pouco, Roger, porque estamos numa diligência. Muitíssimo obrigado e já explica para a gente o que é essa diligência, se puder trazer essas informações. Boa noite, jornalista Roger Campos. Boa noite a toda a audiência do Conexão. É um prazer estar aqui com os senhores e com as senhoras, falando um pouco da dinâmica aqui da comarca de Três Pontas. E nós vamos aí tratar de alguns assuntos, dentre eles o desvio milionário na prefeitura e as questões afetas ao orçamento municipal, que é algo que está me preocupando muito. Em relação à sua pergunta, Roger, agora no final da tarde nós fizemos uma apreensão em flagrante delito de um indivíduo que reside ali no bairro Aristides Vieira, no momento que ele guardava certa quantidade de drogas tipo cocaína, vários sachês, e nós identificamos essa movimentação, rapidamente fizemos a abordagem, a prisão do indivíduo, e nesse momento ele está em sede policial, onde será ouvido e encaminhado ao presídio de Três Pontas. É um indivíduo contumaz, já conhecido do meio policial? Ele é réu primário, é a primeira vez, se não me falha a memória, que ele cai no tráfico de drogas, mas alguns parentes dele já foram presos por tráfico de drogas, mas ele é a primeira vez, eu não me recordo aqui de momento, de outras ocorrências relacionadas ao tráfico em relação a esse indivíduo. Investigador Rodrigo,
Me tira uma dúvida. Qual é a proporção de peso e de responsabilidade no êxito que vocês logram frequentemente em muitas operações? A Polícia Civil de Três Pontas, gente, é uma das melhores polícias civis de Minas Gerais, isso reconhecido e premiado, público e notório. E se é uma das melhores de Minas Gerais, por consequência, é uma das melhores do Brasil. Temos motivo para aplaudir de pé as nossas corporações, inclusive a Polícia Militar também, a Polícia Penal, a Guarda Civil, enfim, todos os agentes de segurança. Qual é a proporção para resolutividade das questões, dos crimes, dos casos, das investigações, da inteligência que vocês usam como aparato e das denúncias? Então, Roger, as denúncias são muitas, porque a população de Três Pontas confia no trabalho da Polícia Civil. Nós temos, como bem dito, como bem falado aí nesse momento, nós temos um histórico de bons resultados. E isso gera uma credibilidade e uma confiança da população. Então, via de regra, todas as denúncias são apuradas. Evidentemente que a gente precisa de um prazo para concluir esses trabalhos, porque na delegacia de Três Pontas são muitas demandas. Então, nós temos uma alta resolutividade. Praticamente das buscas e apreensões, de cada 10 buscas, 7, 8 a gente consegue fazer o flagrante. Desde 2016, nós não temos homicídio sem responsabilização criminal, ou seja, ou o crime foi, ou a pessoa foi presa em flagrante pela Polícia Militar, ou o fato veio à Polícia Civil, foi realizado o procedimento investigatório, a pessoa foi identificada e presa. Nós temos um réu foragido, né, de um homicídio que teve ali próximo da usina Boa Vista. Esse réu ainda se encontra foragido, mas está identificado e via de regra, todos aqueles que cometeram homicídio de 2016 para cá, ou estão em cumprimento de pena, ou já cumpriram suas penas, ou já foram responsabilizados, ou estão aguardando julgamento, porque às vezes a pessoa está aguardando a data do tribunal de júri. Sem colocá-lo numa saia justa, e o Rodrigo é sempre muito sincero com as suas ponderações, as suas opiniões, enquanto policial, também enquanto cidadão, você tem a mesma impressão que nós, cidadãos comuns, de que vocês fazem um grande trabalho e ficam enxugando gelo porque acontece a prisão, pouco tempo depois a justiça, por N fatores, coloca na rua. Vocês também se sentem enxugando gelo como a sociedade enxerga assim? Roger, essa frase ela tem um pouco de sentido, mas ela já está sendo mitigada, porque hoje em dia as juízas, os juízes, eles estão mais decidindo mais em situações de réu que já é contumaz. Aqui em Três Pontos mesmo, quando a pessoa já cometeu um delito, se for a primeira vez, dependendo do crime, sem violência e grave ameaça, fatalmente ele irá para a rua. Mas quando a pessoa é reincidente, o juiz tem efetuado a prisão, ratificado a prisão, né, do flagrante, e tem decretado a prisão preventiva. E um exemplo que nós temos esse ano, no começo da safra, nós tivemos um furto aqui de café numa propriedade, poucos furtos na zona rural. Aqui em Três Pontos eu me recordo desse furto, nós identificamos os 3 autores, um por sinal não tinha nenhuma passagem, ele participou desse furto, e a juíza de garantias converteu a prisão dele em preventiva. Ou seja, isso denota esse reflexo que a sociedade vem demonstrando a insatisfação. O próprio Poder Judiciário tem se conscientizado que muitas vezes é necessário fazer a prisão, converter a prisão em flagrante e preventiva para o acautelamento social. Logicamente que aqueles que são mais garantistas, que aqueles que advogam na tese de que a pessoa só pode ser presa durante o trânsito, após o trânsito julgado de uma sentença penal condenatória, eles olham com um pouco de reticência. Mas a verdade é que a ordem pública estando em risco, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz sim pode decretar a prisão preventiva e manter o cidadão indivíduo preso até a instrução processual penal. Antes da gente falar da reunião de ontem da Câmara e de temas importantes, eu também tenho uma curiosidade pessoal, Rodrigo.
Você é vereador de primeira viagem, assim como mais da metade da Câmara Municipal e que tem feito, sim, um grande trabalho. Os novatos têm me surpreendido positivamente. A gente sabe que existem algumas rixas, alguns vereadores mais veteranos, mais velhos de casa, às vezes ficam enciumados com os vereadores novatos que se destacam. Isso é uma grande bobagem. O céu e o sol nasceram para todos. E ali é uma casa, uma irmandade, onde todos de mãos dadas precisam trabalhar juntos, independente de lados políticos, de ideologia, de corrente, para que o resultado seja sempre favorável para a população. Como chegar numa Câmara Municipal, numa cidade tão polêmica, historicamente, na política, se destacando como você tem feito? Isso se deve ao quê? Então, Roger, eu nem considero como destaque. Eu me considero uma pessoa sensata, muito justa, que tem meus conhecimentos. Eu tenho duas graduações. Eu não sei se eu já tive a oportunidade de falar. Eu Diga, por sou, eu favor. sou bacharel em Direito e Ciências Contábeis. E esses conhecimentos que eu tenho me ajudam a fazer o meu trabalho também na Câmara Municipal. E a gente tem também uma experiência de vida, né? A gente está Sim. aí há muitos anos aí trabalhando em Três Pontos, nascido e criado, e a gente tem um conhecimento do direito constitucional, do direito administrativo, do direito penal, processo penal, e isso tem facilitado a minha vida lá no âmbito da Câmara Municipal. Vamos falar da reunião de ontem. Elenca para a gente, traz para a gente um resumo, uma síntese do que aconteceu ontem e, em off, a gente estava conversando sobre uma polêmica envolvendo um dos temas que foi discutido, levantado, enfim, e que é importante trazer a sua visão como vice-presidente da Casa Legislativa para que as pessoas possam entender do que se trata e o que vem pela frente. Então, Roger, ontem, primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu sou servidor público, eu sei da luta que foi as conquistas dos direitos dos servidores. A gente sabe que nossos direitos foram conquistados às duras penas. E ontem nós aprovamos um projeto de lei, o projeto de lei 85, que é uma orientação seguindo uma determinação de uma lei federal. A lei federal é 15.326, ela foi promulgada em 6 de janeiro de 2026. E ela equiparou o professor da educação infantil, ou seja, aquelas pessoas que trabalham nas creches com crianças de 0 a 3 anos, às regras do magistério. A gente sabe que essas educadoras, essas profissionais, elas lidam com o maior patrimônio das famílias, que são os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos, enfim, o maior patrimônio das famílias estão nas mãos das educadoras. E o que é essa lei? Essa lei, equiparando esses direitos, ela já recebeu o piso nacional. Aqui em Três Pontas, para os senhores e as senhoras que estão em casa ter uma noção, o piso aqui em Três Pontas são R$ 5.136,90. Só que nós temos alguns benefícios, e eu gostaria de tecer alguns comentários sobre esses benefícios para a população entender, porque é recurso público, a Claro, população tem direito de saber sim. onde está sendo gasto o recurso público. Na verdade, é oriundo de impostos, taxas, contribuição de melhoria, ou seja, é oriundo do pagamento de tributos do cidadão. Aqui em Três Pontes, o PIS são R$ 5.136,90. Se a educadora tiver especialização, por exemplo, pós-graduação, ela vai adquirir mais 10% em cima da remuneração. Se ela tiver mestrado, mais 10%. Se ela tiver doutorado, mais 15%. Nós temos mais 10% de incentivo à docência, mais 10% de assiduidade e mais 20% do denominado pós-estrada, quando a professora ou a educadora trabalha na zona rural. O que acontece? O incentivo à docência, ele foi criado porque a gente sabe que a educadora, a professora, o tempo dela em sala de aula é desgastante, tanto físico quanto mental e psicologicamente falando. Sim, É muito desgastante ficar de segunda a sexta dentro da sala de aula. ainda mais nos dias de hoje. Sim, a assiduidade, Roger, é significa que a pessoa
é um dever. Ela tem que trabalhar. Assiduidade é não faltar ao trabalho. Ou seja, aquilo que é um dever, uma obrigação do servidor, por exemplo, eu tenho que estar na delegacia todos os dias. Isso é meu dever, é minha obrigação primária, comparecer ao trabalho. Aqui não, se o servidor comparece ao trabalho e não falta, ele ganha mais 10% da remuneração a título de assiduidade. Fazendo as contas, Roger, considerando ainda o vale alimentação, se uma servidora trabalha na zona rural de Três Pontas, ela pode, a remuneração dela ao final do mês será em torno de R$ 9.800 bruto. Quase que dobra do piso. Quase que dobra o piso. Na área urbana, a educadora vai receber a remuneração em torno de R$ 8.700. Eu acho válido, eu acho justo, porque é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, é um trabalho que demanda muita dedicação. Eu acho válido o servidor ser bem remunerado. Além desses valores, a cada 5 anos, ela tem 10% de quinquênio. E em cada dezembro de cada ano, se ela não cometeu nenhuma falta, além da assiduidade, que são 10% do salário todo mês, ela ainda recebe no mês de dezembro 5% a mais. Então são benefícios atrativos, devido ao desgaste que é trabalhar em sala de aula. Nós temos plena consciência disso. E o que aconteceu com a lei? A Lei 15.326, que é a lei federal, o Congresso Nacional aprovou a lei e o presidente da República sancionou, ela faz uma conta assim, ó. 2/3 do tempo do professor ou da educadora tem que estar em sala de aula. 1/3 fora da sala de aula, para reuniões, corrigir trabalhos, preparo da matéria, descansar a cabeça mesmo, a mente, de ficar na sala de aula, porque em sala de aula o desgaste é muito alto. Então, o que aconteceu em Três Pontas? Nós aprovamos a lei porque o pleito é justo. As educadoras merecem os mesmos tratamentos das professoras do magistério. Ocorre que trouxe aquilo que a gente falou que é um oneramento, uma oneração, vai onerar muito o orçamento. E explico por quê. Vamos supor, a educadora tem que ficar 5 dias na creche, segunda até sexta. 2/3 equivale a 60%. Então ela vai trabalhar segunda, terça, quarta. E quinta e sexta. Quem vai estar na creche? Porque o pai e a mãe, eles vão levar a criança todos os dias na creche, porque eles precisam trabalhar. Então nós teremos que contratar, Roger, 64 novos servidores. Para esses dias em que as titulares não irão. Perfeito, perfeito. 64 profissionais, mais o INSS patronal, que seria 20% em cima da folha, vai gerar um custo mensal de R$ 614.400. Se a gente multiplicar por 13, porque conta o 13º, Sim. a conta chegará em mais de 7.900.000. Ou seja, vamos arredondar para 8 milhões. É gravíssima a situação orçamentária e financeira do município. Todo mundo aqui deseja, tem o interesse em valorizar os servidores, mas tem da onde que vai tirar o recurso? A nossa preocupação é essa, porque não adianta fazer discurso populista. Eu sou franco, eu sou leal. O que eu estou falando aqui está em números. Aí o que acontece? A pessoa pode pensar assim: ah, Rodrigo, mas a gente sabe que o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção Sim, da Educação Básica e Valorização do Professor, sim, manda recurso para o município. Cuidado com essa fala, cuidado com essa frase. Manda sim, mas é muito deficitário. Roger, para os senhores terem uma ideia, até julho desse ano, de janeiro a julho, nós recebemos do Fundeb R$ 27.738.331,08. A folha de pagamento da educação. Não estou falando em manutenção de ônibus, não estou falando em manutenção de escola, não estou falando em merenda de escola, nada. A folha de pagamento dos servidores da educação até o mês de julho de 2026 está em R$ 37.989.958,99. Ou seja, um déficit de R$ 10.251.627,91 retirados do Caixa Único do município. A nossa preocupação é essa, porque a partir de janeiro de 2027, o município terá que fazer esse esforço de contratar mais servidores. E aqui, eu gostaria de fazer uma reflexão com a população. Nós, todo mundo, estamos de acordo com os direitos dos servidores. O problema é que nós temos que criar um debate para saber de onde que esse recurso vai sair. Porque, veja bem, nós temos a saúde, os remédios da farmácia,
As pessoas que estão aguardando por cirurgia, hoje a gente liga na secretaria, está marcando exame para daqui a um ano, para agosto de 2027. Não é justo com a população. Então nós temos que fazer esse debate, olho no olho, respeitando todas as classes, respeitando todas as diretrizes, mas a gente precisa fazer esse debate, porque senão, Roger Campos, daqui a pouco a gente está igual o governo federal, governo de PT. Sabe quanto hoje? Sim. 10,8 trilhões é a dívida pública da União. 10,8 trilhões, equivale a mais de 81% do PIB. É o famoso assistencialismo irresponsável. Então, essa conta não fecha. Isso vai atrasar a vida de todos nós. Se parar para pensar, Rodrigo, que também vai abrir precedente para que outras categorias também possam reivindicar muitos benefícios também. Sim, o servidor, ele trabalha, ele dá o sangue para a prefeitura, ele precisa da remuneração justa. E o que a Câmara decidiu ontem em torno disso? O prefeito, então vou explicar. A Câmara aprovou o projeto de lei 85, que o prefeito Luizinho encaminhou. Sim. Falando que tem os recursos, que tem condições de aprovar, a gente aprovou. Só que ele colocou lá, Roger, no artigo 10º, que ele ia suprimir para os próximos concursos. Não mexe em um centavo do funcionalismo da ativa, que está trabalhando, os concursados. Ele vai mexer pro futuro. Ele pediu para retirar 10% de assiduidade, porque a assiduidade, Roger, sejamos justos, é um dever. É um dever. Desculpa te cortar. É mais ou menos aquela história o seguinte: eu vou elogiar o Rodrigo porque o Rodrigo é honesto. Não tem que elogiar, se é honesto é obrigação. Isso é obrigação. Não tem que elogiar, eu tenho obrigação, tem que ser honesto. É isso. Mesma coisa que comparecer ao trabalho. Desta feita, o prefeito Luizinho, já preocupado com o orçamento futuro, pediu para tirar assiduidade 10% e pediu para retirar incentivo docência. O incentivo docência, Roger, no passado era justo. Por quê? As professoras, para incentivar elas a ficar em sala de aula, porque era muito desgastante, muito penoso, inclusive a denominação antiga era até penoso mesmo. O cargo de professor exerceu uma função penosa na doutrina antiga. Então, esse incentivo à docência era válido no passado, mas agora ela só vai trabalhar 60% do tempo na sala de aula, 40% é fora, justamente para restabelecer a saúde mental. Então, o prefeito pediu para retirar. Acontece que 7 vereadores eles fizeram uma emenda restabelecendo esse direito para os próximos concursos. Eu, modéstia à parte, não concordei com essa emenda por essas razões pelas quais eu estou explicando. E falei, eu não vou aprovar essa emenda, por quê? Primeiro que eu a considero inconstitucional, porque fere o artigo 61, parágrafo 1º e 2º, porque aumento de remuneração, regime jurídico do servidor, é competência privativa do prefeito. Lá na Constituição fala privativo do presidente. Por simetria, aplica ao Estado, aplica ao município. E também não foi indicada a fonte de custeio, nos termos do artigo 65 e 67 da Constituição. E aí, o que aconteceu? O parecer da Procuradoria da Câmara entendeu que não há inconstitucionalidade. Eu entendi diversamente. Respeito os nossos advogados, os nossos procuradores, são pessoas competentes, idôneas, que conhece bastante do direito administrativo, mas eu entendo que houve violação sim. E o direito é isso, quem vai decidir é um eventual ADI, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de inconstitucionalidade no TJ. Mas, superadas essas polêmicas, 2 vereadores votaram contrário ao restabelecimento e 8 votaram a favor. Acontece que o prefeito Luizinho, num futuro não muito longe, ele vai mandar para a Câmara uma avaliação desse penduricalho de todos os servidores. Mas isso é para o próximo concurso. Ou seja, reavaliar todos os penduricalhos de todos os servidores, mas essa reavaliação é para possível supressão ou mitigação para o próximo concurso. Quem está na ativa, quem está trabalhando, Perfeito. Não vai perder um centavo. E para encerrar, para concluir, eu liguei para a secretária de Educação de Varginha, Roger. Sim. Varginha, a cidade de Varginha arrecada 1 bilhão e mais de 200 milhões por ano, arrecadação. 4 vezes mais do que a arrecadação do município de Três Pontos, que arrecada esse ano, a previsão é 312 milhões. Lá, se a pessoa tem mestrado, são 2%. Se tem pós-graduação, 2%, mestrado, 3%, doutorado, 5%, e não cumulativo. Se o cara tem doutorado, são só 5%. Aqui em Três Pontas, não. Se a pessoa tem doutorado e tiver o mestrado e a pós-graduação,
vai receber os 35%. Então, são esses reflexos na folha que impactam demais. E isso preocupa, porque daqui a pouco o próprio servidor da ativa corre o risco de parcelar o salário, atrasar 13º. Vocês lembram do Fernando Pimentel em Três Pontes, em Minas Gerais? Sim, Eu sou servidor público estadual. Eu recebi salário parcelado, 13º de 2017, de 2018. Nós não recebemos, somente no ano seguinte com o Romeu Zema. Então é muito sério e muito grave. E a preocupação maior também é a precarização do serviço público. E me preocupa com a saúde. A sociedade está envelhecendo. sim. Precisa de hospital, precisa de Santa Casa, precisa de exame, precisa de médico nos postos. E da onde vai tirar o recurso? A nossa Pois é. preocupação é essa. É, E aí, gente, a gente começa a ponderar várias situações nessa fala muito clara, muito explícita do Rodrigo em relação a isso. E, novamente, ninguém aqui é contra direito para nenhuma categoria. Só que a questão da razoabilidade, ela deve permear todos os setores. E deve haver uma isonomia, deve haver uma igualdade. Como eu disse, se é dessa forma para o professor, daqui a pouco outras categorias também vão começar a exigir uma série de outros benefícios também, olhando no retrovisor e no espelho, esses benefícios para os professores, por exemplo. E aí depois a coisa vai degringolar e a coisa não volta mais para o eixo financeiramente falando. E financeiramente falando, a gente vai entrar no assunto principal, que o Rodrigo tem duas funções, além de investigador da Polícia Civil, claro, também como vereador, como fiscalizador das ações do Executivo Municipal. É um assunto absurdo, estarrecedor e, dentro da nossa lisura, transparência, ética e verdade, vou fazer uma série de perguntas para o Rodrigo, como investigador e como vereador também, e abrimos o canal para que a população que também está aflita, revoltada, em busca de respostas, ela também tenha o direito de se manifestar. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, enquanto o Rodrigo descansa um pouquinho a garganta depois dessa brilhante explicação. Belarmino, boa noite, amigos. Andréia Silvério Souza, boa noite. Será que ela agiu sozinha? A gente vai questionar esse ponto. Antônio Ávila, Roger, boa noite. Gostaria de perguntar ao nobre vereador Rodrigo se existe a possibilidade de a Câmara Municipal instaurar uma CPI para investigar as contas. A mensagem dele é grande, deixa eu ver onde eu parei. Nossa, que mensagem imensa. Vou ler a mensagem toda aqui, tá? E depois eu já entro nas perguntas e depois eu continuo lendo as demais. Para investigar as contas e possíveis manobras da Prefeitura, principalmente em relação aos contratos, licitações e ao sistema da Secretaria de Fazenda. Pelo que está vindo à tona, parece que essa servidora teve acesso e autonomia por um período muito longo, sem uma fiscalização adequada. Acho importante apurar como isso foi possível e quem tinha responsabilização de fiscalização. Também gostaria de saber a opinião do nobre vereador sobre a responsabilidade do atual prefeito e do secretário da pasta, já que, pelo que está sendo apurado, os atos teriam sido praticados por uma subordinada dentro da estrutura da secretaria. Se houve falha de fiscalização, é preciso verificar até que ponto os responsáveis pela administração tinham conhecimento ou foram omissos. Acredito que uma CPI poderia esclarecer tudo isso com transparência e dar uma resposta à população. Dinheiro público é coisa séria e precisa ser tratado com total responsabilidade. Daqui a pouquinho o Rodrigo responde isso para a gente, mas deixa eu elencar aqui uma série de questões que eu venho perguntando há muito tempo e querendo resposta, inclusive no ar novamente. Convidar o prefeito Luiz Carlos da Silva, o vice-prefeito Michael Machado, o secretário Aguinaldo, que até então não paira nenhuma sombra de dúvida em relação a envolvimento. São pessoas com histórias limpas. Luizinho está na política há não sei quantas décadas.
O Michael é uma das pessoas mais corretas que a gente convive na política três-pontana. O Agnaldo, um servidor de carreira sem nenhuma mácula. O Roger está protegendo, não estou protegendo ninguém. Eu só acho que é irresponsável a gente apontar o dedo e já colocar a alcunha de culpado, de envolvido, de membro de um esquema que está apenas começando a investigar, a aflorar o que de fato aconteceu. E deixo claro, seja quem for, prefeito, vice-prefeito, seja quem for, se tiver envolvido é cadeia, na minha opinião. Mas que se faça uma investigação imparcial, idônea, isenta, para que não se puna, pelo menos moralmente, algum inocente. Vamos a alguns questionamentos que a gente tem feito. O Luizinho não tem respondido minhas ligações e minhas mensagens, mas o convite está no ar mais uma vez, prefeito Luizinho, para que possa estar aqui e também falar sobre o tema. Já esteve em outros lugares e até agora não me respondeu. Fica aqui mais uma vez nosso convite. Rodrigo, como que um suposto desvio milionário, na sua opinião, de recursos, começa numa administração e continua numa outra sem qualquer averiguação? Tá, Roger, só para encerrar o assunto anterior, eu gostaria de deixar uma última reflexão para a Sim. sociedade. Ok, Se o senhor me permite, eu gostaria de deixar Vamos uma lá. reflexão para a sociedade, para os servidores públicos, para todos os cidadãos e cidadãs da comarca Três Pontas. Em relação àquela mudança das educadoras ter os mesmos direitos do magistério, está impactando, vai impactar também no IPREV, porque a aposentação das educadoras vai ser reduzida para 25 anos. E o IPREV já é deficitário. Todos os anos, todos os meses, a prefeitura tem que passar para o IPREV R$ 1.258.000. E esse valor chegará o ano que vem a R$ 1.500.000 ou R$ 1.600.000 por mês. Ou seja, é urgente também uma reflexão de toda a sociedade numa reestruturação do IPREV, porque senão o sistema vai colapsar e isso vai prejudicar todos aqueles que dependem do sistema. Vamos lá para as questões afetas ao desvio na prefeitura de Três Pontas. Deixa eu repetir a pergunta. Como que, na sua opinião, e aí também com a experiência larga na Polícia Civil em investigação e também agora como vereador, como que um suposto desvio milionário de recursos começa numa administração e continua na outra sem qualquer averiguação? Então, Roger, é fato muito grave, é gravíssimo. Houve um excesso de confiança. A investigada, ela é uma servidora concursada. Ela passou na prova, fez concurso público, ela é concursada. E ela foi concursada no ano 2019. Já no ano 2020, ela já desviou R$ 10.700. Certo. Ela assumiu em determinado tempo, em determinado período, um breve período de tempo, as funções de tesoureira. E o modus operandi da atuação dela... Não perca o raciocínio. Quem deu essa função a ela? Na verdade, o tesoureiro se afastou para concorrer a um cargo público, o secretário precisava de alguém no lugar e pôs uma servidora concursada. Ok. E essa investigada, ela aprendeu a movimentar o sistema e houve uma falha gigantesca da administração em não fiscalizar a atuação dela. Ou seja, ela, como tesoureira, ela entendeu todos os caminhos ali do sistema informatizado da prefeitura e começou a fazer as transferências eletrônicas de débitos, ou seja, TED, ela tirava da conta da prefeitura e mandava para a conta particular dela. Ela botava lá no cabeçalho o nome de um fornecedor qualquer, por exemplo, qualquer fornecedor Y, valor R$ 3.280 e embaixo o CPF dela. O sistema de controle, o sistema contábil e a própria pasta da Fazenda não detectaram a fraude. Foi acontecendo paulatinamente. Ou seja, é gravíssimo a conduta dessa servidora. Infelizmente, não detectaram essa subtração que é fácil de identificar. Na esfera privada, o que acontece na esfera privada? Eu trabalhei um tempo com ciências contábeis antes de ir para a carreira policial. Na esfera privada, a gente tem o livro caixa, pagamento A, B, C, D, e no final do dia a gente confere o caixa e faz a conciliação. Lá na prefeitura, o erro gravíssimo, ela também fazia a conciliação bancária. Quem faz o pagamento, Roger, não pode fazer a conciliação bancária.
Se você faz o pagamento, eu faço a conciliação. Se eu faço a conciliação, você faz o pagamento. Até mesmo porque a gente tem que ser desvinculado. Então foi um erro, com todo respeito aos administradores, um erro primário. E aí, eu tenho uma dúvida e uma informação. Me corrija se o modus operandi não era esse, Rodrigo. Vamos colocar o nome Roger Campos apenas de forma ilustrativa, tá, gente? Roger Campos tem uma publicidade lá da prefeitura, recebe um exemplo, R$ 500 por mês. Aí a servidora em questão, Entendi. ela libera o pagamento para mim, porque se ela não liberar o pagamento, o Roger vai reclamar, vai ligar lá na prefeitura, olha, o meu pagamento esse mês não caiu. Então ela fazia o pagamento normal, mas ela duplicava isso. Ela colocava de novo um pagamento de R$ 500, um segundo pagamento de R$ 500 para o Roger Campos, só que não no meu CPF, no CPF dela e na conta dela. Era isso? Exatamente, Roger. Já que é possível usar seu exemplo, está lá. Ela fazia o lançamento. Roger Campos, publicidade, R$ 2.300. Só que, ao invés de colocar o seu CPF na transferência, ela colocava o CPF dela. E o dinheiro saía da conta da prefeitura e ia para a conta privada, particular dela. Isso inúmeras vezes. Alcançou-se a cifra, Roger, de R$ 3.107.102,82 durante esses 6 ou 7 anos. Você tem a informação, o número de quantos depósitos, quantas transferências foram feitas? Incontáveis. São incontáveis? Roger, são muitas transferências, são muitas. Eu não tive a curiosidade de contar, mas até vou tentar, pelo Excel, jogar isso no Excel e fazer, mas são inúmeras. Pode-se inúmeras. dizer que praticamente uma por dia? Era assim? Uma por dia de média, ou uma a cada 2 dias, porque às vezes ela, às vezes ela não fazia hoje, fazia 2 vezes amanhã. Entendi. Outra pergunta, vamos seguir aqui, senão vou deixar o Rodrigo de castigo, porque tem uma série de perguntas aqui e ele sempre muito hábil, muito solícito em responder tudo sem nenhum tipo de censura, tá, gente? Ah, não, isso eu não respondo, isso não pode. Isso é preciso deixar claro. A equipe de transição é responsável, dentre outras coisas, por acompanhar a situação financeira da prefeitura. A polícia investigou, chegou a conversar com as pessoas da comissão de transição. Se foi feito alguma coisa, por que não olharam nada disso, Rodrigo? Roger, nesse estágio da investigação, a primeira preocupação da polícia, a gente foi acionado na segunda-feira. Primeira coisa é entender a gravidade dos fatos, representar pela prisão preventiva, pela busca e apreensão e pela indisponibilidade dos bens, para tentar recuperar alguma coisa para o município. Então não deu tempo ainda de avançar para esses detalhes. Fato é que a gente, nesse primeiro momento, está trabalhando com a quebra do sigilo bancário dessa investigada. Porque até hoje, igual os internautas perguntaram, Rodrigo, tem mais gente envolvida? Não sei nesse momento. Nesse estágio eu não sei, porque eu tenho absoluta certeza que o dinheiro saiu da conta da prefeitura e foi para a conta dela. Mas o extrato bancário da conta dela, nós não temos. Não obstante, já houveram pedido de quebra de sigilo bancário, mas os bancos demoram a um prazo legal de 20 Ou seja, a 30 foi dias. pedido isso por vocês estão aguardando. Nós estamos aguardando. Somente após, de posse desse extrato bancário dela, que nós vamos fazer uma análise pormenorizada de cada transferência. Porque para saber se alguém mais está envolvido, nesse momento eu não posso afirmar. Eu não tenho condições de afirmar se ela mandou recurso para alguém. Igual eu expliquei em outras entrevistas, na Câmara, ela tinha uma vida perdulária, gastava muito. O que vem fácil, vai fácil. Presenteava as pessoas, viajava demais, comprou carro, moto e já estão apreendidos. Jogou muito em bets, jogos eletrônicos, jogos online. No celular dela, ela mostrou, ela de fato participava de vários jogos aí e realmente isso acontece. Às vezes as pessoas não acreditam, muitas pessoas estão endividadas, aconteceram outros crimes. Perde casa, perde tudo. Perde tudo, então, mas isso não justifica. Sim. A verdade é o seguinte, ela deverá ser responsabilizada com todo o rigor da lei pelo fato gravíssimo que ela praticou contra o município de Três Pontas. Na sua opinião, pelo que eu entendi na sua explicação clara, além de um excesso de confiança, de uma falha gritante, absurda, horrenda, de duas administrações de confiarem em demasia
numa funcionária que nem de Três Pontas é, ou seja, não há um laço de parentesco que a gente sabe que é muito comum em cidade de interior. Olha, fulana é filho de não sei o quê, tem uma história ilibada. Então, assim, acaba-se os filhos, netos ganhando a fama do pai, do avô, e isso abre portas. Então, não é esse caso. Era uma estranha que teve a chave do dinheiro do povo na mão de uma forma irresponsável, imatura. E aí, a minha dúvida é: se, na sua opinião, isso é só uma falha humana das pessoas que detêm o poder e que detinham o poder de confiar em demasia numa estranha, ou se o sistema também da prefeitura, por si só, mesmo com excesso de confiança de humanos, se ele não poderia funcionar de uma maneira mais robusta, mais cautelosa para evitar que esse tipo de coisa acontecesse. Perfeito, Roger. Houve a falha humana e houve a falha de sistema. Realmente o sistema foi falho, não gera confiança. Inclusive, eu fiz um requerimento solicitando a contratação de uma empresa de auditoria que seja fora de Três Pontos, uma empresa que domina o direito administrativo, o direito constitucional, o direito público. Você solicitou isso? Fiz um requerimento. Fiz um requerimento e a gente vai fazer isso em todas as 326 contas bancárias do município. O município hoje movimenta 326 contas bancárias. E por que esse tanto de conta? Porque as contas de convênios têm que ser separadas. Contas de convênio com o Estado, contas de convênio com a União. E outra, ela só retirou dinheiro do caixa próprio. Se ela tivesse retirado dinheiro de emenda federal, a competência seria da Justiça Federal. Ou seja, a gente poderia fazer a investigação, fatalmente a Polícia Federal também iria fazer a investigação e encaminhar para a Justiça Federal. Ocorre que ela só desviou o recurso próprio de Três Pontos. Então a competência é da Justiça Estadual, competência da Polícia Civil e o Poder Judiciário é quem vai decidir. GAECO e Ministério Público não podem se envolver ou já estão envolvidos? Não é que não pode, eles podem. Acontece que Três Pontos é uma delegacia tão preparada Sim. que a gente consegue fazer o trabalho investigativo. E digo mais, aqui no âmbito da Polícia Civil de Minas Gerais, nós temos o Laboratório de Lavagem de Dinheiros, que é uma delegacia especializada. E o doutor Josias, que inclusive foi delegado regional de Varginha, ele trabalha em Lavras, ele é o chefe dessa delegacia. Ele já colocou o laboratório à disposição da delegacia de Três Pontos para quaisquer ajuda. Então nós temos condições de fazer análise bem realizada, bem feita, porque a Polícia Civil tem também as condições necessárias para a investigação. Se o GAECO quiser colaborar, depende mais do promotor, não depende da Polícia Civil. Mas como os promotores aqui de Três Pontos conhecem o nosso trabalho, conhecem a nossa expertise e o nosso preparo, vai tocar pela Delegacia de Três Pontos, que sempre apresentou bons resultados. Excelentes resultados. Temos uma sequência aí de 2 delegados que, na minha opinião e de muita gente, compõem um sistema juntamente com todo o setor de investigação, todos que trabalham na delegacia, enfim. Os melhores resultados, os melhores números. E, para mim, os 2, em sequência, Gustavo e Guilherme, são os melhores delegados da história de Três Pontos. Não estou diminuindo os demais, Perfeito. mas os números falam por si. Estamos ainda, vereador Rodrigo, investigador Rodrigo, nos recuperando do escândalo do trem fantasma. E agora vem um novo escândalo passando pela mesma secretaria. Ou seja, nos 2 em comum temos a Secretaria de Fazenda. Os processos continuam iguais, na sua opinião? Já foi investigado isso? Se desde o trem fantasma, quando surgiram uma série de denúncias, passando pela Secretaria de Fazenda, de lá para cá não se aprendeu nada e continua a mesma coisa de forma relaxada, de forma infantil, de forma muito aberta ao Deus dará? E por que a Câmara Municipal, que também tem a função de fiscalizar, já que são 6 anos de desvio, e não estou falando dessa legislatura, estou falando também da passada, por que também não conseguiu, na função de fiscalizador do Executivo, identificar nada disso? A crítica é contundente e legítima. O internauta que colocou essa. Sim. Realmente é lamentável. Nós tivemos a situação da Trem Fantasma e as coisas aconteceram
um pouco diferente, mas no mesmo sentido. Então a crítica é muito legítima. É muito legítima. O que acontece, Roger? O legislador, eu estou no meu primeiro mandato, o legislador acompanha muito os orçamentos, as leis orçamentárias. Agora, especificidade de o TED foi para o jornalista Roger Campos, naquele exemplo Sim, que foi dado outrora, sim. o CPF, e eu não vou na tesouraria da Câmara, da Prefeitura, fazer esse controle todos os dias. Conferir. Isso é responsabilidade do secretário, do tesoureiro. E aí, a gente lamenta a situação, mas a falha é distante. Perfeito. A falha é deles. E uma outra dúvida que é recorrente, também pergunta de internautas e minha também, que até agora não ficou muito claro. A prefeitura ficou 6 anos sem uma auditoria interna? Sim, a auditoria interna ficou 6 anos. E detalhe, Roger, nem o Tribunal de Contas do Estado ele detectou a fraude, porque ela usava valores pequenos, abaixo de R$ 5.000, para ocultar, assim, para dificultar a identificação. Então, o sistema da prefeitura é falho, os órgãos de controle interno da prefeitura falharam, o secretário, o tesoureiro falharam na sua função, e isso a gente lamenta. Sei da idoneidade do secretário Aguinaldo, Também ele é uma sei. pessoa honesta, Sim. está há 31 anos do Serviço Público Três Pontos, família idônea, pessoa idônea, eu acho que foi mesmo, é, não teve dolo, não teve intenção, porque se ele tivesse intenção, ele também estaria envolvido no crime. Eu, nesse primeiro momento, como a gente não tem o extrato bancário da moça, a gente não pode afirmar que tem mais gente envolvida. Mas a verdade é que foi uma falha operacional e a gente lamenta essa situação, porque são mais de 3 milhões de reais desviados. 3 milhões de reais desviados que poderiam construir uma creche, que poderiam construir um posto de saúde, asfaltar muitos quilômetros de estrada, realizar centenas de cirurgias de catarata, dezenas de cirurgia ortopédica, poderiam ser administrados de uma forma mais responsável em várias áreas. Eu tenho uma impressão sobre tudo que foi falado até aqui, Rodrigo, por tudo que você, de uma forma muito clara, mais uma vez traz para a gente, é de uma irresponsabilidade, de uma incompetência, de uma imaturidade das duas administrações nesse tocante, me perdoem a sinceridade. É mais ou menos o comparativo do seguinte: eu vou lá na linha vermelha no Rio de Janeiro, ou eu vou em algum bairro da minha querida, minha terra natal, São Paulo, e eu vou chegar lá em São Paulo cravejado de ouro. Eu vou andar com corrente de ouro, eu vou andar com pulseira de ouro, com relógio de ouro, e aí eu serei assaltado, e aí depois, nossa, São Paulo é muito violenta. Eu causei, mesmo sem ter a intenção explícita, implicitamente, eu favoreci a ação. A ocasião faz o ladrão. Então, desculpa a expressão chula, abriram as pernas de uma forma tão infantil que chegaram para a pessoa supostamente: olha, a gente está aqui de braço cruzado, se quiser assaltar, pode assaltar, se quiser roubar, pode roubar, se quiser levar, pode levar o dinheiro público, porque o sistema é uma porcaria. E do jeito que foi feito até agora, na base da confiança, me poupem, pelo amor de Deus, é dinheiro do povo que, sinceramente, a gente vai falar mais sobre isso daqui para frente, eu não acredito que volte. E aí não tem nada a ver com investigação de excelência ou não. Principalmente se ela usou isso em jogos eletrônicos, dificilmente. Eu disse, Rodrigo, em uma opinião particular minha, que de 3.107.102,82, R$ 100.000 a prefeitura vai conseguir reaver. Que aí é vendendo o carro, as motos, os R$ 6.000 em dinheiro, os objetos de valor que tinha lá na casa, através de leilão, de algum outro meio, vai conseguir o valor real de cada bem, porque se perde o valor de mercado. Então, R$ 100.000 é capaz de reaver. Agora, os outros R$ 3.007.102, eu duvido que isso volte. Tomara que eu queime a minha língua, eu não sou dono da verdade, mas pelas informações que eu tenho, de fontes que eu tenho, eu duvido que esse dinheiro volte. E aí vai fazer muita falta para hospital, para creche, para posto de saúde, para saneamento, para um monte de coisa, para segurança. Aliás,
na presença do Rodrigo aqui, que a gente sempre destaca o trabalho das forças de segurança e também do CONCEP, do Conselho de Segurança do Trânsito, do Conselho de Segurança de Três Pontas. O trânsito está caótico, o trânsito está horrível, péssimo. Ainda mais agora com esse tanto de Uber desqualificado, um monte de gente que não tem, falando como instrutor de autoescola, tá, gente? Não tem a menor qualificação para dirigir um veículo automotor, ainda mais transportando gente o dia inteiro. E essas motos elétricas sem legislação, sem regra, sem lei, isso é banalizar a vida humana, isso é um absurdo. Aí vem o presidente e muda a lei para tirar a carteira, o que já era péssimo. O serviço que a gente prestava na autoescola e a gente não tinha culpa, era o sistema. Já era horrível, aí agora está indecente, está imoral. Mas voltando, só para falar de segurança, que ali na rua do vereador Popó, embaixo do Sesc Senat, até ali o foguetinho, continua ainda um breu. Continua ali os postes sem nenhuma iluminação pública, vão esperar um feminicídio, vão esperar um estupro, alguma mulher, filha da gente, esposa da gente, alguma mulher ser estuprada, ser morta ali. Ali é uma vergonha, ali é um breu que eu já cobrei várias vezes, pelo amor de Deus, na presença do Rodrigo. Vamos olhar isso com mais carinho, com mais atenção. Essa região, gente, é um dos pontos de percepção que no futuro seja muito investido por conta das empresas que estão indo para lá. Mas vamos começar com a segurança das pessoas comuns que transitam por ali, tá? Vereador Rodrigo, nós apuramos que a servidora não ocupava um cargo de chefia, certamente tinha outras pessoas acima dela. Essas pessoas, mesmo ela sendo tesoureira, elas não deveriam diariamente conferir um fechamento de caixa? E aí eu faço um outro comparativo. Minha filha trabalha num supermercado, trabalha no caixa. Se faltar 10 centavos, desconta do salário dela, porque é feito um fechamento diário rigorosíssimo num supermercado. Imagina como deveria ser feito na prefeitura, Rodrigo? Então, Roger, na prefeitura não tem livro caixa, igual a gente tem na esfera privada. Então, o tesoureiro e o secretário de Fazenda deveria se acompanhar os procedimentos. Mas é aquela história, excesso de confiança. Eles confiaram demais na servidora, os mecanismos de controle não funcionaram, colocaram ela para fazer um pagamento e fazer a conciliação, erro primário, gravíssimo. Quem faz pagamento não pode fazer a conciliação. Então, uma sucessão de erros que culminaram com essa tragédia aí de mais de 3 milhões desviados. Roger, com relação àquela pergunta da CPI, Sim. a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é até viável no âmbito do município. Acontece que as investigações já estão tramitando no âmbito da Polícia Civil, juntamente com o Ministério Público Três Pontos. E se a gente for instaurar uma CPI, vai me tomar muito tempo, porque eu vou ter que ajudar nessa CPI. Até mesmo pelo conhecimento que a gente tem. Sim. Então, eu acho que vai acabar prejudicando, tumultuando. O correto, na minha ótica, respeito às opiniões divergentes, é que a gente faça o trabalho da Polícia Civil, analise detalhadamente o extrato bancário dela. Se tiver algum servidor, qualquer agente público, agente político envolvido, pode ter certeza, a população de Três Pontos, eu falo com veemência, será responsabilizado. Pode ser qualquer um, doa a quem doer. A gente faz isso no âmbito da Polícia Civil, junto com o Ministério Público, é mais fácil, porque se a gente for instaurar a CPI, vai me tomar muito tempo, eu vou ficar na CPI, na Polícia Civil. Ou seja, eu acho que vai tumultuar o trabalho. Então eu peço a confiança da população, a confiança de que nós faremos um trabalho justo, correto. Quem estiver beneficiário em alguma conta bancária dessa senhora, fatalmente nós vamos pedir a prisão, seja quem for. E aí também deixar claro, a título de informação, é sempre importante a gente trazer o que diz a lei, trazer não um achismo, mas o que de concreto pode acontecer. Gente, apenas no campo da especulação, tá? Nada além disso. Para chegar na minha pergunta, suponhamos de uma maneira, repito, de uma maneira, por enquanto, e eu acredito que se mantenha, fantasiosa, apenas um exemplo, suponhamos que haja o envolvimento do prefeito Luizinho. Se ficar comprovado isso, aí sim será necessário a instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para ver, inclusive, questão de cassação. Estou errado? Perfeita colocação. Nessa hipótese, aí deveremos sim instaurar a CPI para o crime político
administrativo, ou seja, crime não, é uma infração político-administrativa. E detalhe, se houver essa suposição afirmada, a competência para julgamento é do TJ, não é no município, porque o prefeito tem foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça. Ok. Então, aí a competência vai subir, para decidir a causa, vai subir para o tribunal. Rodrigo, se é outra coisa que eu acho absurda, né? A gente tem que tratar a pessoa como suspeita ou como investigada. Inclusive em casos em que há vídeo, em que há flagrante, em que há uma série de situações, os coitadinhos têm sempre que serem tratados como investigados, como suspeitos, enfim. Réus, confessos, porque depois podem falar que confessaram sobre pressão, sobre tortura, sobre tortura, uma série de situações. Se a suspeita cometeu os crimes de peculato e de adulteração de informações no sistema da prefeitura, 15 anos, pelo que eu pesquisei, seria uma pena máxima. 2/3 no Brasil, que é uma vergonha na minha opinião, 7, 8 anos estaria na rua. Por bom comportamento, 4, 5 anos estaria rindo da cara da sociedade com 3 milhões no banco? É uma questão problemática. A legislação, em certa medida, é frágil. A pena é muito branda. Então, vamos supor aí, a pena do peculato, que foi, em tese, o crime que ela praticou, o peculato desvio para a conta dela, é o patamar de 2 a 12 anos. O crime de inserção de dados falsos no sistema informatizado também é de 2 a 12 anos. Só que ela está cometendo o fato desde 2020, ou seja, há 7 anos. Então tem a continuidade delitiva, tem as consequências do crime, que o Poder Judiciário, o juiz, na hora de decidir, ele vai saber que esse dinheiro deixou de ser aplicado na saúde, na educação, na infraestrutura pública, nos remédios das farmácias. Então, vai majorar a pena dessa investigada. Eu calculo, modéstia parte, modesta opinião, talvez uns 20 anos de cadeia, uns 20 anos de condenação. Só que, igual foi bem explicado, ela vai progredir de regime, tem a remissão de pena a cada 3 dias trabalhado dentro da unidade prisional. Ela ganha um dia, então, fatalmente, aí, com 6, 7 anos, ela já vai poder progredir para o regime semiaberto. Ela é primária, Rodrigo? Primária. 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 Então, o benefício para ela é muito grande. No Trem Fantasma, até aqui, ninguém ficou preso. Será que dessa vez, vereador Rodrigo, haverá punição para quem tiver responsabilidade nisso? Ou vai acontecer de novo todo esse alarde, todo o investimento, todo o aparato, todo o gasto e, no final das contas, termina numa sonora pizza italiana? Então, Roger, quando a gente tomou conhecimento do fato, imediatamente foi representado por busca, apreensão, indisponibilidade de bem e prisão preventiva. A juíza de garantias, diante da gravidade dos fatos e a ordem pública abalada, ela determinou a prisão dela preventiva. Eu acredito, pelas circunstâncias, que o Tribunal de Justiça, analisando talvez um possível habeas corpus ou um pedido de liberdade provisória, talvez mantenha ela presa. 99,99% da população e nós, da polícia, gostaríamos que ela permanecesse presa durante a instrução processual penal e, com toda convicção, durante o cumprimento da pena, em caso de condenação, evidentemente. Só que, no Brasil, vige o princípio da não culpabilidade ou presunção de inocência. A pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito e julgado de uma sentença penal condenatória, e isso demora muito. Então a gente espera que seja algum pedido de habeas corpus indeferido ou um pedido de liberdade provisória indeferido, para que ela seja pelo menos responsabilizada criminalmente. Não vai trazer o dinheiro de volta, mas a população vai entender que pelo menos ela foi punida. Eu acredito que ela deva permanecer presa, mas também não me surpreenderei se o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
acatar algum habeas corpus para a liberação da investigada. Eu vou mais além. Eu vou ficar surpreso se ela continuar presa. A gente tá no Brasil, né, gente? A terra das bananas, né? A gente sabe como é que a coisa aqui funciona. Quando envolve crime de colarinho branco, uma série de situações, a gente sabe que a banda toca de um jeito único. Principalmente, não é o caso dela, mas principalmente quando a gente não tem no final da linha uma sardinha, a gente tem algum tubarão. E aí a coisa vai muito para aquela questão da força política, do apadrinhamento, de uma série de situações. Vou dar um fôlego para o Rodrigo, para ele tomar uma aguinha, enquanto eu vou para o nosso intervalo comercial. Daqui a pouquinho voltamos para os momentos finais com as últimas perguntas estarrecedoras, contundentes, para o nosso entrevistado de hoje. Deixa eu colocar aqui na câmera 3 para que eu possa falar com vocês e privilegiar os nossos anunciantes. Deixa eu falar dele, claro, o Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico cardiologista. Deixa eu lembrar que quando você precisar de um check-up, clínica médica, cardiologia em geral, eletrocardiograma, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias, 99841-3363. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista, clínica médica hipertensão arterial, doença renal aguda e crônica, infecção urinária, cálculo renal, hemodiálise e transplante renal. Expert no assunto, faça o seu agendamento, não deixe o seu rim perder função para que você possa começar a tratar. Clinova, medicina especializada, 3661-3261. Galvão Restaurante Self-Service, culinária mineira, tempero maravilhoso, e o delivery é super rápido. Pediu, já chegou, e você sabe, é uma delícia, vale a pena almoçar no Galvão Restaurante, como vale a pena também pedir agora o seu Bacon Zé. Peça no delivery super rápido no 999487777. Lanches artesanais, verdadeiras delícias que valem muito a pena. MS Sonorização e Iluminação, tudo para o seu evento. 998360924. Na Gestão AgroSoluções, a nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ainda te ajudamos na tomada das melhores decisões. Venha para a Gestão AgroSoluções, transforme a sua fazenda numa empresa rentável, altamente lucrativa, e saia do sufoco. Gustavo Faria, o CEO, ele é o toque de Midas, ele realmente transformará o futuro e o destino do seu negócio, da sua fazenda, da sua família. Fale agora com a Gestão AgroSoluções. Para terminar, deixa eu falar também da internet, que é ConectaNet. Se tem ConectaNet no estúdio, chegando a melhor transmissão para você. Temos também TV Conecta, vale muito a pena. Faça já o seu plano e tenha TV Conecta. De volta para os momentos finais, deixa eu ler as mensagens aqui rapidinho, Rodrigo, senão as pessoas vão me bater, que a audiência batendo recorde, viu, Rodrigo? Gilceia Misael, boa noite. Dois excelentes profissionais, obrigado. Andréia Silvério, cadê o dinheiro? Andréia, será devolvido? Eu disse, pouquíssimo provável, e o Rodrigo já deu uma deixa. Mesmo que não se devolva o dinheiro, pelo menos na esfera criminal, acredita que vai haver uma punição. Ou seja, dificilmente esse dinheiro volta para o caixa da prefeitura. Infelizmente. Vera Bueno, estou assistindo. Érico Ferrarese pergunta, o que o chefe direto dessa funcionária que se entrega senhas bancárias, acesso à internet banking para alguém, não supervisionou? Não existe uma controladoria, não existe uma auditoria interna, não existe conciliação financeira, que o Rodrigo falou. Os chefes diretos dela também podem responder pelo crime, se não de forma dolosa, de forma culposa, Rodrigo? Então, vou explicar essa situação. Criminalmente falando, no primeiro momento, se não houver participação da chefia, e a gente só vai confirmar isso com o extrato bancário da conta da investigada, na esfera penal eu não estou vendo situações. Também não vejo na esfera civil, porque a lei de probidade administrativa, Roger, ela foi alterada em 2021.
Se fosse antes de 2021, o secretário de Fazenda deveria ser responsabilizado civilmente pelo desfalque. Porque na lei anterior, imputava-se a improbidade administrativa pela violação aos direitos, aos princípios constitucionais da administração pública, legalidade, moralidade, imparcialidade, publicidade e eficiência, que estão previstos no artigo 37. A lei mudou em 2021. A partir de agora existe o dolo, a intenção de fraudar. E a gente sabe, nesse primeiro momento, conhecendo a pessoa do Aguinaldo, conhecendo a pessoa que ele é, honesta, 31 anos de serviço prestados, eu creio que não esteja envolvido. Então, na esfera civil, ele não será responsabilizado, porque a lei de improbidade administrativa foi alterada em 2021 e exige o dolo, a vontade em praticar a fraude. Isso, até esse momento, não foi constatado. Andréia Silvério Souza, a população é sempre prejudicada? Grazi Brito, também quero saber essas respostas, Érico. Alessandra Costa, vocês acham que ela tem cúmplice nessa fraude? Rodrigo já falou que, por enquanto, não dá para saber. Precisa-se dos extratos bancários para que se possa chegar à participação possível de outras pessoas. Ou mesmo que não tenha nenhuma ligação de gente da prefeitura, pode acontecer, por exemplo, dela ter mandado o dinheiro para contas de laranjas e aí essas pessoas também serão responsabilizadas. Gislene Lucas, ela foi uma águia, uma rata roubando o dinheiro público. Será que foi sozinha? Parece que ela fez curso, pós-graduação lá em Brasília, viu? Cleide Aparecida Fagundes, diante de tudo isso, quais medidas vocês pretendem sugerir para defender, para fortalecer a fiscalização, aumentar a segurança e garantir uma proteção mais efetiva do dinheiro público? Boa pergunta, Rodrigo. Então, conversei com o Aguinaldo, fiz algumas sugestões, porque nós somos vereadores e o Aguinaldo faz parte do executivo. Primeira coisa, quem faz o pagamento não pode, em hipótese alguma, fazer a conciliação bancária. Segundo... Ele concordou com isso? Concordou. Não, já era assim, né? Ele, por excesso de confiança, foi se permitindo essa situação. A questão da procuração no banco. Não pode, tem que ser uma senha para lançar a TED e outra senha, ou seja, um cadeado a mais para autorizar o pagamento. Ou seja, mais de uma pessoa. Mais de uma pessoa. E terceiro, a conferência diária de toda a movimentação da prefeitura do dia. Ou seja, conciliação bancária praticamente todos os dias. E eles não fazem todos os dias. Eles faziam, demorava, mas tem que fazer todos os dias. Além disso, a melhoria no sistema informatizado. Na hora que a pessoa jogar um CPF, que não seja de pessoas que está cadastrada, assim, o cadastro prévio, não autoriza o pagamento. Isso também seria uma medida importantíssima para evitar aí a subtração, o desvio de recurso público. Andréia Silvério Souza, tanta falação de vocês e acho que não vai dar em nada. Respeito a opinião dela. Tanta melhoria que precisa ser feita e fica por isso mesmo. Roseli Fabre, boa noite. Andréia, novamente, a área da saúde precisa de muita melhoria e nunca acontece. Thaisa Rezende, um concurso público tem como objetivo de avaliar conhecimentos e não caráter ou sua conduta pessoal. Por isso, o prefeito possui cargos de confiança justamente para auxiliá-lo na fiscalização, no acompanhamento das atividades durante a sua gestão. Faltou fiscalização dos responsáveis durante 6 anos. É muito tempo. Vitar, na real, não vai dar em nada. O que os três pontanos querem saber é se esse valor vai ser devolvido para a prefeitura ou não. Danilo Oliveira, daria para comprar um magneto de ressonância nuclear magnética. O Danilo está lutando e repetindo isso de forma veemente, contumaz aqui no nosso programa, lutando por um aparelho de ressonância magnética lá no hospital. Francisco Cândido, na verdade é o Louis aqui,
Boa noite, Roger e Rodrigo. Ótima entrevista com um tema necessário, temas necessários. Andréia, dinheiro devolvido, vocês acreditam? Não, Andréia, te respondo, eu não acredito. Cleide Aparecida Fagundes, o que pode ser feito para garantir que uma situação como essa nunca mais aconteça? Rodrigo acabou de responder. Antônio Carlos Duarte Sandubas Burger, grande abraço. Parabéns, excelentes explicações do nobre vereador Rodrigo. Ivone de Paula Lopes, estou assistindo. O que pode ser feito para garantir que essa situação não se repita? Já foi dito. Suzy Oliveira, contratar uma empresa especializada em transparência administrativa e fiscal, como já existe em várias prefeituras, pode ser uma saída, Rodrigo? Eu fiz um requerimento para uma auditoria externa. Perfeito. Pode sim. Cleide, há outros envolvidos sendo investigados além da pessoa que já foi mencionada publicamente? Não. Agnes, não quer dizer que futuramente não abra-se esse leque. A gente precisa do extrato. Sim, precisa do extrato. Todo final de ano, Agnes Moski, todo final de ano, em dezembro, o contador da prefeitura faz com todos os responsáveis as contas públicas. Onde estava a pessoa responsável pelas contas públicas que não fez as planilhas adequadas? Pois é. Andréia Silvério, mais uma vez, participando bastante. Já aconteceu outros casos aqui na prefeitura, não deu em nada. E esse, pelo jeito, não vai ser diferente. Suzy Oliveira, já deu. A moça está detida em Três Corações. Agora a devolução é outro caminho, mas a punição já está sendo feita. Rosângela Lima, boa noite a todos. Éder Jonatas, boa noite, Roger Campos. De conhecimento do princípio da presunção de inocência, gostaria de perguntar para o Legislativo, para o vereador, se já tem um plano de ação para investigação, abertura de CPI e por que funcionários do alto escalão do Executivo permitiram tanta confiança em uma única pessoa. Suponhamos que um faz e os outros conferem, que há conciliação bancária, como contabilidade não detectou isso? E por que tantos anos para descobrir? Tudo isso já foi respondido. Fátima Campos, boa noite. Andréia, e por que tantos anos para descobrir? Pois é o que a gente falou. Sabe aquela coisa de roubar doce da boca de criança é muito fácil? Pois é, tinha um monte de criança brincando com dinheiro público. Vitor, detida, mas o dinheiro tem que voltar, né? Você não acha, como o Roger falou aí, difícil. Tânia Marques, boa noite. Fátima Campos, um absurdo. Lúcia Helena Camilo, um absurdo. Rose Miranda, boa noite. Rosângela Lima, que absurdo. Tânia Marques, muito bem. Pensei que a Polícia Federal deveria entrar. Já explicou o Rodrigo. Andréia, o trem fantasma não deu em nada também. Continuam-se as investigações. Houve a condenação. Em primeira instância? Em primeira instância, de 3 ou 4 condenados em primeira instância, mas eles respondem em liberdade e isso vai para instâncias maiores. Deixa eu ver aqui. Gente, eu vou ter que pular, tem muita mensagem. Aquilo que está repetitivo, tá? Senão a gente vai ficar aqui até o mês que vem. Mauro Martins, eu trabalho numa empresa que se admite só através de processo seletivo e uma das etapas mais importantes é a entrevista. Acho que na prefeitura, não sei como é feito, mas tem que passar por rigorosa seleção, certidão de bons antecedentes. Ela não tinha antecedentes criminais, Mauro. Não tinha, ela é réu primária. Ré primária, perguntar se gosta de jogos, se fuma, se bebe, se gosta de animais, se prende pássaro em gaiola, pesquisar a rede social do candidato, tem que tentar selecionar melhor esses funcionários. Eu até incluiria aí, então, na sugestão do Mauro, se ela estivesse viva, traz a mãe de Ná também e a gente faz aí um jogo do achômetro, porque é muito difícil, né? As pessoas são atrizes, atores. Pedro Ponciano, boa noite, Roger, excelente programa, Tiago Henrique, e tá só aumentando, hein? Possibilidade desse valor aumentar ainda mais, Rodrigo? Roger, acredito que não. Acredito que a cifra de 3.107.000, eu acho que é o valor que ela desviou. Evidentemente que com a auditoria externa, a gente vai olhar as outras 325 contas. O município tem 326. Então, nós olhamos uma conta
e a gente vai olhar as outras 325. Então, Ok. é possível, mas a gente acredita que não, mas há possibilidade. Nídia Xavier, boa noite. Olha que pergunta interessante do Franks Vicente. Boa noite. É possível ela ter sacado o dinheiro e ter passado para terceiros em espécie? Se aconteceu isso, Rodrigo? Impossível chegar nesses terceiros. Mas ela pode ter feito depósito na conta de laranjas. Com a sua perspicácia, com o seu tato, seu tino investigativo, você acredita, aí o coração e a mente do Rodrigo experiente falando sobre isso, você acredita que grande parte dessa fortuna ela realmente gastou com jogos ou pode estar em outras contas que serão descobertas no futuro? Roger, só a pergunta do internauta, nós aprendemos o celular dela e aprendemos o notebook. Então, se porventura ela sacou o recurso e encaminhou para algum laranja, se houver alguma coisa no telefone dela, nós vamos descobrir. Agora, sendo muito sincero, Roger, pelo que eu vi, ela gastava muito, viajava demais, comprava presente para a companheira, fazia reformas na casa dela. Eu tenho a impressão que ela consumiu os recursos. Eu tenho essa, essa, esse tino. Eu acho que ela consumiu os recursos, gastou demais, viciada em jogos. Não que justifique, mas ela igual o usuário de drogas. O usuário de drogas gasta praticamente todo o seu patrimônio consumindo drogas ilícitas. Então eu tenho a leve impressão que esse recurso foi gasto. Acontece que, para me ter certeza, a gente precisa da perícia do celular, a perícia do notebook e o extrato bancário da conta dela, que a gente vai saber se ela enviou para Bets, para empresas de CNPJs que trabalham com apostas, enviou para amigos, parentes mais próximos. E sem o extrato bancário, nós não temos condições de saber para onde foi esse recurso. Me gerou uma dúvida, Rodrigo. E se realmente grande parte, boa parte, qualquer valor, enfim, foi aplicado gasto em bets, é possível judicialmente reembolsar isso ou não? Infelizmente não consegue, porque ela deliberadamente fez as apostas. O que eu estava pensando outro dia, até no fim de semana, Roger, a responsabilidade dos bancos. Pois é. Como que um banco, igual ela estava mandando recurso, ela ganha R$ 4.200 mensais, R$ 4.300 mensais, todo mês, todo dia, ela mandava recurso, 3.200, 3.300, 4.000, 4.100, 4.200, e o banco não se tocou que estava vindo dinheiro de uma prefeitura. Então, de acordo com as normas de compliance do Banco Central, eu gostaria muito, até falei isso com a Procuradoria do município, tentar uma ação contra o banco que recebeu esse recurso. Sim. Por que o banco não recebendo aquele tanto de recurso de um CNPJ, não se atentou para esses valores? Não, Então, tá muito fácil dar golpe no país. E uma outra questão, né? Tem também a questão do imposto de renda. O leão sempre é faminto, com aquela boca com dentes gigantescos, mordendo qualquer trabalhador aí, coitadinho, que tem que tomar cuidado com a malha fina. E aí, no caso dessa moça aí, com essas movimentações gigantescas, parece que o leão perdeu todos os dentes, tá banguela, já se fartou de uma refeição muito cara e muito satisfatória, não está nem um pouco afim nem de palitar os dentes. Esse é o leão em relação a ela, imposto de renda. Pedro Ponciano, Roger, como essa servidora fazia essa manobra? É uma artista. Vou falar uma coisa para você. E se ela conseguiu gastar 3 milhões, rapaz, ela também é uma artista em dobro, porque eu tô pensando aqui, eu gastando 3 milhões, cara, para viajar eu teria que ir para Marte, para a Lua, dar volta no globo. E para dar presente, se bem que eu tenho mais inimigo que amigo, eu teria que presentear um tanto de inimigo, mas é difícil acreditar nisso, é difícil. Andréia Silvério mandando mais mensagem, muito obrigado ao Pedro Ponciano. Rosângela Lima, essas motocicletas elétricas estão passando dos limites. Verdade. Rodrigo concorda. Legislação. Falta de legislação. Marlene Baldanci, a fiação vindo abaixo, barracão, peão, estão levando tudo. Ele serviria para chegar energia e chegar na cidade. Será que está falando lá da região que eu falei, que está às escuras? O Ala Mohamed Khalifa, concordo plenamente. Alessandro Arruda Maciel, parabéns.
Roger, chama a Polícia Federal, não precisa. A gente tem a melhor Polícia Civil do Brasil aqui em Três Pontas. Sérgio Silva, Serjão, ex-vereador. Sei que a Polícia Civil vai investigar e tenho certeza que com competência. Acredito que essa moça possa ter investido em criptomoedas e pode dificultar as investigações. Betinho Gomes, ela já foi ouvida, Rodrigo? Ela ela se reservou no direito constitucional ao silêncio, na presença do seu advogado. Ela ficou em silêncio. Então ela não deu informação nenhuma. É muita cara de pau. Andréia, assustada. Marco Antônio Mendonça. Se atrasarmos o pagamento de impostos, caímos na dívida ativa, mas ninguém é punido com o desvio ativo. Pois é. Em algumas situações, a gente brincou que eles agiram como se fosse criança, né? Tomando o pirulito, o picolé da boca da criança. Mas em outras questões, aí parece que eles tomaram bomba, né? Ficaram fortões, aí cresce, né? Aí não pode ter nem um dia de atraso. Enfim, é complicado. Érico Ferrarese, Grazi Brito, brincam com a nossa inteligência. Agora essa vai ser usada de boi de piranha para dizer que os recursos foram usurpados. A gente vai investigar isso através da competência da Polícia Civil. Tem mais mensagem aqui, vou ler só de quem ainda não participou, tá, gente? Senão a gente vai ficar o mês inteiro, preciso encerrar com o Rodrigo. Giovânia Rabelo, secretária de Saúde, competentíssima. Gosto muito da postura do Rodrigo, fazendo um belo trabalho, sucesso. Eu também gosto muito. Eu, jornalista Roger Campos, falando. Paula Marinho, parabéns, Roger Campos, jornalista. Você sempre nos mostra o lado da verdade. Estamos aguardando respostas e a solução do caso. Rosângela Lima, participando, Andréia, muitas mensagens aqui também, o Alas, Denise Rocha Correia, James Roberto, Xadrez Nela, Ceia Aparecida, Franques, Hannibal Lecter, e não é só isso não, taxa de resíduos sólidos que cobram na conta de água R$20 por causa de 20 mil casas, de R$400 mil, 12 meses, dá quantos milhões, não sei o que tal, é muito dinheiro que vai embora. Renata Marques, minha primeira dama, e a Receita Federal que detecta todas as movimentações financeiras de nós, meros pagadores de impostos, não detectou nada? Estranho. Pois é, eu acabei de falar, Renata, do leão desdentado. E a última, ufa, Ideraldo Oliveira, boa noite, Rodrigo e Roger Campos, é o Ideraldo Mecânico. Parabéns ao Rodrigo pelo trabalho. Quer comentar algumas dessas questões aí, Rodrigo? Já respondemos tudo. Então, Roger, a gente lamenta essa situação, e isso eu falo como também cidadão transpontano, mas apesar apesar da população estar revoltada e com razão, nós da Polícia Civil, a gente pede um pouco de paciência, que confie no nosso trabalho. Nós estamos junto com o Ministério Público. Nós temos vários exemplos de várias investigações que nós levamos a cabo e conseguimos responsabilizar os autores. Houve investigação em Três Pontes, inclusive eu fui um dos autores do relatório. Nós recuperamos para o Estado de Minas R$200 milhões em sonegações de impostos, isso lá no ano de 2017. Então, nós temos as condições de apurar todas as circunstâncias, deixar claro novamente para toda a população, ninguém será poupado, ninguém. Qualquer pessoa que estiver envolvido com esse desvio, podem ter certeza, serão responsabilizados. As últimas questões, e aí eu deixei algumas pesquisas que esse jornalista fez, baseado em algumas fontes, viu, Rodrigo? Eu tenho algumas fontes quentes e, claro, a gente mantém o constitucional sigilo de fonte. Eu tenho algumas questões aqui para a gente fechar o programa. Segundo, Rodrigo, uma fonte de dentro da prefeitura, esse caso teria sido descoberto por acidente e não por investigação, por conta de um colega do mesmo setor que teria chegado antes do almoço e teria encontrado a tela do computador dela aberta com essas movimentações e teria sido descoberto o caso ali.
Ainda segundo essa fonte, tem uma questão estarrecedora, segundo essa fonte, que o caso teria sido descoberto numa sexta-feira e que a prefeitura teria colocado panos quentes até a segunda-feira, teria liberado a funcionária, ela inclusive teria ido gastar o dinheiro na Feira da Paz em Varginha e somente na segunda-feira a Prefeitura Municipal de Três Pontas teria tomado a decisão de afastá-la. Isso procede? Então, Roger, nós tomamos conhecimento de fato na segunda-feira. Nós fomos acionados por volta de 11h30, 15 para o meio-dia, e na segunda-feira. E até 4 horas da tarde, 16 horas da tarde, 17 horas da segunda-feira, nós já havíamos protocolado os requerimentos de prisão, busca e disparo de bens. A questão do computador é verdade? De que foi por um acidente que um colega de setor descobriu a tela do computador aberta? Esse detalhe eu não sei. Eu só sei que eles analisaram a conta dessa servidora, desconfiaram, fizeram uma pequena auditoria lá e identificaram a fraude. É isso que foi repassado. E a prefeitura, tão logo detectou a fraude, mas isso na segunda-feira, eu não sei se isso aconteceu de fato na sexta-feira, eles já apresentaram os extratos bancários para nós. Então, eu tomei conhecimento na segunda-feira. E a partir de então, todas as medidas investigativas foram tomadas, todas as cautelares foram protocoladas, tanto é que nós fizemos a prisão dela na própria terça-feira. Ou seja, praticamente em 24 horas a gente conseguiu prisão, busca e indisponibilidade de bens junto ao juízo criminal da juíza de garantias. Mas essa informação que eu trago através de uma fonte precisa e pode ser checada pela Polícia Civil? Pode, se descobriu acidentalmente ou durante uma auditoria, é indiferente. O fato é que aconteceu o desvio e nós temos que agora avançar, passar tudo a limpo. Mas, na sua opinião, seria indiferente, por exemplo, o caso descoberto numa sexta-feira, manda a servidora hipoteticamente, supostamente, para casa, e aí só na segunda-feira é que toma as medidas? Eu estou te perguntando isso. Se isso realmente aconteceu, é só no campo da hipótese, tá, gente? Uma fonte me passou isso de dentro da prefeitura. Não sei se é verdade. Por isso que eu estou apenas perguntando ao Rodrigo, um dos investigadores do caso. Se isso realmente aconteceu, aí teria uma má-fé de, por exemplo, livrá-la do flagrante. Porque ela poderia ter sido presa em flagrante na própria sexta-feira. Então, o flagrante, tecnicamente falando, deveria ter sido feito no dia 29 de julho. Foi a última movimentação bancária dela. 29 de julho foi que dia? Agora fui pego de surpresa. Não foi sexta-feira. O flagrante caracterizaria no dia 29. Foi a última transferência. Se eles me ligam lá, Rodrigo, uma servidora acabou de fazer um Pix para a conta dela. Eu vou lá na prefeitura e ela sai algemada da prefeitura, sai presa. A algema depende de se houver resistência ou fundado receio de fuga. Mas ela sai presa. Mas teria que ser no dia 29 de julho, que foi a última transferência bancária que ela realizou, tirando do dia da prefeitura, encaminhando para a conta particular dela. Perfeito. Gente, 29 de julho foi sexta-feira? Fui pego de surpresa. Deixa eu consultar aqui rapidinho, ao vivo, no Google. Que dia da semana foi o dia 29 de julho? Não, quarta-feira. Então, o flagrante deveria ter sido dado na quarta-feira. Eles deveriam ter me ligado na quarta-feira. Mas eu imagino, Roger, cá entre nós, pensando agora, eles viram um TED. Eles foram verificar o que está acontecendo, apurar. Então, deve ter tido esse prazo de analisar os extratos, analisar as transferências. Então, eu imagino que poderia ter sido mais rápido. Sim, se me liga na quarta, ela estava presa em flagrante. Mas eles avisaram a Polícia Civil, ou seja, eu fui avisado na segunda-feira, por volta de 11h10, 11h30, antes do almoço. Ou seja, 5 dias depois, pelo menos 3 dias úteis depois. Aí também é uma questão que e na segunda-feira merece atenção. A segunda-feira não caberia mais flagrante. Sim. Então eu não poderia ter feito a prisão dela em flagrante na segunda. Pois é. Tanto é que nós representamos pela prisão preventiva. João Augusto Pereira, boa noite, abraços. Só mais alguém aqui que ainda não participou. Deixa eu ver. Gilceia Misael já participou.
Vixe, gente, muita pergunta, meu Deus do céu. Muitíssimo obrigado a todos que participaram, inundaram aqui, todas as perguntas foram respondidas. Rodrigo, mais uma vez é chovendo molhado, parabéns pelo excepcional trabalho, pela lisura, pela transparência, pela coragem. E te falar uma coisa que a gente passou há poucos dias do Dia dos Pais. Claro que eu acredito que eu seja mais velho que você, inclusive. Sim. Mas suponhamos que eu tivesse idade para ser seu filho. Eu teria muito orgulho de ser seu filho. Parabéns pela postura. Roger, agradeço ao senhor pelas palavras. Eu sei que a sociedade está revoltada, todos nós estamos, mas eu peço um voto de confiança. As pessoas que me conhecem, Roger, sabem da minha lisura, do meu comprometimento, da minha honestidade. Qualquer desvio para qualquer pessoa da prefeitura, podem ter certeza, será responsabilizado, seja quem for. Doa quem doer. Eu peço esse voto de confiança. Evidentemente que nós somos uma equipe, a Polícia Civil é uma equipe, e eu confio plenamente na nossa equipe, e podem ter certeza, o resultado vai aparecer e a gente vai verificar conta por conta, detalhe por detalhe, transferência por transferência, para trazer luz a esse caso tão obscuro. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço imensamente, depois de um dia e, inclusive, trabalhando muito à noite, a disponibilidade do vereador Rodrigo, que voltará em outras oportunidades com outros temas. Parabenizar também os seus pares pelo trabalho que fazem na Câmara Municipal, o presidente Miller Bueno de Andrade, o secretário Matheus, ali a mesa diretora. Uma última questão, Rodrigo. Eu sei que, além da resolutividade desse caso, mais do que apenas resolver esse caso, é necessário que se feche a torneira, que se bote um cadeado ali para que isso nunca mais aconteça. Isso, enquanto vereador, será uma das suas lutas? Com certeza. Já apresentei várias soluções para a prefeitura. Não como investigador, não como vereador, mas como cidadão. Eu também sou formado em Direito e Ciências Contábeis. Eu tenho alguns conhecimentos que eu propus a eles. Inclusive na esfera privada, o livro Caixa, conferência diária. Adapta ao sistema, ao poder público. Algo tem que ser feito. A verdade é essa. E o Aguinaldo, o secretário Aguinaldo, falei com ele hoje, falei muito tempo com ele hoje, eles já estão tomando as precauções para não evitar, para evitar que essa tragédia aconteça novamente. Encerro o programa deixando apenas uma sugestão ao vice-presidente da Câmara, Rodrigo, ao presidente Miller Bueno de Andrade, ao secretário Matheus. Criem mecanismos para que vocês, legítimos e outorgados representantes do povo, vocês tenham acesso às contas, se não diária, que é muito difícil, pelo menos semanal, quinzenal ou apenas mensal, para que a gente não chegue num hipotético caso futuro com uma dimensão de R$ 3.107.102,82. É um posto de saúde, cirurgias, uma creche, são cirurgias, asfaltamento, remédios, um monte de situação que, infelizmente, vão ficar pelo caminho. O que não fica pelo caminho é o nosso compromisso com a verdade, doa quem doer, mas com muita ética e responsabilidade. Não acusamos ninguém e damos a todos aqueles que, porventura, se sentiram constrangidos, prejudicados, interpelados, mesmo não estando aqui, está franqueado o programa, os microfones, a cadeira será muito bem recebido. Reitero o convite ao prefeito Luizinho, ao vice-prefeito Michael Machado, ao secretário Aguinaldo, que eu confio muito na pessoa do Aguinaldo e também confio na história política do Luizinho, que nunca teve uma mancha de corrupção, a mesma coisa o Michael. Mas, se porventura, seja quem for, inclusive eles, qualquer um deles, qualquer um que seja, em qualquer esfera, se cometeu crime, cadeia nele. Conexão Três Pontas volta com o seu Podcafé Podcast na próxima segunda-feira, 21 horas. Muitíssimo obrigado. Deus abençoe a todos. Grande abraço. Tchau.